nesses termos? Não se educa um bom enfermeiro sem tecnologias e metodologias ativas? Eu acredito que sim, Rosa. Eu sou um defensor aí, né, das metodologias, mas eu quero trazer também uma questão que é importante, né, que muitas pessoas confundem, né? Muitas vezes as pessoas falam assim: eu estou usando metodologia ativa e de fato ela não está incorporando, né? Ela até entende o processo, a estratégia, mas ela não fomenta de fato o protagonismo no aluno, né? Não traz autonomia, não promove autonomia para ele e tudo mais. Agora, uma coisa importante que você colocou, a questão da metodologia e da tecnologia, né? Então, muitas vezes, os docentes fazem uma confusão aí, né? Pensar em metodologia e tecnologia, e eu posso, lógico, usar metodologias ativas com tecnologias que são tecnologias muito apropriadas. É só questão de selecionar, né, uma estratégia assertiva para aquele tipo de proposta e também selecionar a tecnologia mais ideal. E quando a gente fala de tecnologia, nós não estamos falando simplesmente do uso, né, do computador, de uma rede social, tal. Até mesmo o GIS ele se torna uma tecnologia se bem utilizado com a metodologia ativa, que hoje a gente nem utiliza mais o GIS, né? Mas a gente pode trazer isso Mas e ser uma tecnologia muito eficiente se utilizada e selecionada uma metodologia ativa assertiva. vamos aí fazer uma brincadeira de previsão do futuro? É lógico, eu sei que a gente vive nesse momento na era da incerteza, com tantos múltiplos fatores que são difíceis de prever e com cada vez mais complexidade, mas pensando na profissão do enfermeiro que está aí se descortinando, esse profissional do futuro, pensando esse profissional do futuro e com esse avanço tecnológico todo, o que você preveria para este profissional? Assim, eu vejo que a enfermagem, isso até diante do que nós estamos vivendo nesse contexto, eu acho que a questão da pandemia, ela trouxe para nós é, uma ascensão também muito grande como profissional, né? Então, eu acho que a pandemia, ela traz um reconhecimento maior, que era uma busca, é uma busca constante dos profissionais da enfermagem, esse reconhecimento. Então, essa é uma questão grande, né? E pensando no futuro e pensando na questão da tecnologia, os enfermeiros, em especial, eles necessitam cada vez mais desenvolver suas habilidades a partir das tecnologias mesmo. Porque todos os cuidados, sejam eles os cuidados mais grossos ou mais finos, exige algum tipo de tecnologia. Não vejo e não acredito jamais que o cuidado de enfermagem será substituído pela tecnologia. Mas sim, nós vamos precisar cada vez mais nos integrar em estratégias, em tecnologias, em aplicativos, em ferramentas para lidar com várias questões que envolvem o cuidado. Então, eu acho que isso é uma coisa para o futuro, não tão distante, porque já tem muito disso, e aí é lógico, né? A gente traz uma reflexão aí que a gente pode trabalhar tanto no hospital lá da periferia, que eu não tenho recurso nenhum, como eu posso trabalhar num hospital, numa clínica, lá de um grande centro, com todo esse recurso que eu já vou precisar dessas habilidades, com certeza, para lidar com tudo isso. E eu acho que isso é uma coisa importante também, até para trazer uma reflexão para os docentes.
como os docentes ensinam. Então, os docentes precisam ensinar diante de um contexto que é atual. Por exemplo, eu vou ensinar processo de enfermagem de forma ainda manual, se hoje já é tudo informatizado, se já existe um sistema, que se os diagnósticos já estão previamente padronizados, eu vou só ter que selecionar de acordo com o exame do paciente. Então, isso também é uma grande virada, porque como os docentes estão ensinando os profissionais que serão enfermeiros aí no futuro, porque ensinar de uma maneira ainda muito manual, sendo que toda essa tecnologia já existe, já estão presentes na maior parte dos serviços. E isso, as metodologias ativas podem ajudar muito, né? Porque no exemplo que você deu, o sistema digital, pensando num determinado contexto problematizador, o sistema caiu. E agora? Você acha, Alex, que é imprescindível que o enfermeiro realize um curso técnico antes? Ou você acha que não? Você acha que não é imprescindível? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu até acredito, eu particularmente, por toda essa experiência na gestão nesse período, eu acredito que não deveria ser. Por quê? Porque muitas vezes o técnico, ele vem com muitos costumes que são muito difíceis, e se ele não tiver uma cabeça assim bem aberta para todo esse contexto, ele acaba simplesmente sendo de fato um técnico melhorado na sua graduação e não tem um processo de formação propriamente dito, até mesmo porque ele já vivenciou algumas coisas que ele pode desacreditar. Sim. Então, esse desacreditar dele pode influenciar de modo negativo na sua questão do seu processo de formação como enfermeiro. E a destreza manual, ele vai adquirir, necessariamente ele vai adquirir a partir da sua. Lógico que a graduação muitas vezes não desenvolve, não dá para desenvolver por ser um número de alunos, mesmo em campos de estágio tal, mas essa destreza, essa questão da habilidade psicomotora, ele vai adquirir. Eu costumo sempre dizer o seguinte: o enfermeiro não precisa ser técnico, porque técnico já é o técnico. O técnico tem que ter a técnica, só que o enfermeiro precisa saber a técnica, por que que faz aquilo, se fizer de outra maneira, o que pode trazer, qual é a complicação. Ele precisa entender, né, a cientificidade da técnica. E se ele conhece isso, ele vai conseguir desenvolver. Lógico que ele não vai ter a mesma habilidade que o técnico, mas isso se desenvolve. Sim, mas A são habilidade é para qualquer um, né? Sim, sim. Na sua experiência como enfermeiro, qual foi a coisa mais difícil que você teve que fazer como enfermeiro? Olha, a coisa mais difícil para mim foi lidar. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar num hospital que eu era supervisor do período noturno. Só tinha eu de enfermeiro no hospital todo. E tinha uma demanda muito grande na UTI NEO. E essa foi para mim algo muito difícil, lidar com uma coisa muito pequenininha, né? Eu tinha uma dificuldade até na habilidade mesmo. Conhecia, porque não foge muita coisa, né, em relação aos procedimentos do adulto. Lógico que tem as particularidades do recém-nascido e tal, mas isso foi algo assim bem difícil para mim. Mas eu aprendi, digo para você, eu aprendi a gostar da UTI Neo. Gosto mais da UTI Neo hoje do que da UTI adulto, né, de trabalhar em UTI Neo. Então, eu acho que isso foi uma dificuldade para mim, logo como enfermeiro, e porque isso foi logo de início, que eu tinha acabado de me formar, eu já fui trabalhar e era um hospital
particular e tinha uma demanda muito grande na UTI neo. Então eu ficava muito, né, dava um suporte bastante grande para as técnicas lá na UTI neo. Então isso foi para mim algo que marcou assim, né, que eu lembro sempre dessa experiência.